Boa tarde. Aqui no Startup a gente está recebendo dois ilustres visitantes que, para mim, tem muito a ensinar e estão movimentando o cenário de empreendedorismo, de inovação, de investimento no Brasil. À minha direita, Francisco Jardim, mais conhecido como Mestre Chico. Prazer, muito bem-vindo. Obrigado, Diego. Aqui à minha esquerda temos Danilo Leão, que tem uma grande história de empreendedorismo. Já estou me cumprimentando, além de agradecer por ter vindo aqui. Ok, primeiro as novidades então. Danilo Leão. Você ainda não é um personagem muito frequente no Startup, mas eu gostaria que você fosse. Eu sei que você tem uma trajetória profissional que já vem de longa data, ou seja, não foi nesse ano que passou que você botou na cabeça que não queria ter chefe e ia fazer um aplicativo de Facebook. Na verdade, desde adolescente você já se responsabilizou por alguns negócios da família, não foi assim? É verdade. Eu peguei logo cedo a responsabilidade de cuidar da fazenda, da família, né? Então foi ali que eu comecei a tomar gosto pela pecuária e que me inspirou depois a empreender nesse setor. Em que região? Na região de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Você cuidava de gado mesmo, de produção agrícola? Sim. Na verdade, pecuária. Exatamente. Meu pai não tinha envolvimento com a atividade pecuária, meu pai é juiz de direito, aposentado hoje, ele não tinha condições de trabalhar com compra e venda de coisas, ele não tinha nem o perfil para isso, e ele me mandou na frente para cuidar, e intuitivamente, sem qualquer preparo, eu comecei a colocar brinco nos bois e fazer algum tipo de gestão com 16, 17 anos. Né? Brinco estético, assim? Tinha tendência fashion? Meus amigos falam se eu estou trabalhando com piercing e tal. Na verdade é só brinco de identificação bovina, né? Com radiofrequência ou analógico, tem uma série de possibilidades. Né? Você era o geek da fazenda, então? O geek da fazenda. Né? Intuitivamente eu foi interessante uma história que eu passei com, sei lá, 16 ou 17 anos, aprendendo geometria no colégio. A fazenda era toda dividida, só que não tinha nenhum mapa disso. Então eu fui lá fazendo, eu só tinha aprendido a calcular a área de triângulo, então eu dividi tudo em triângulos, não sabia calcular de trapézio, e fui com isso, na verdade... Hoje você sabe? Hoje eu aprendi. A gente conseguia então ter números sobre a produtividade por hectare, que era aquilo que eu buscava para poder tomar decisões importantes na fazenda. Era medir para gerenciar. Você conseguiu usar esses números para alguma coisa que deu mais produtividade? Claro. Lógico que por muito tempo nós ficamos andando de lado. A atividade pecuária é difícil, principalmente depois do plano real. Ser pecuarista não é uma atividade fácil, não. A margem de lucro da atividade é baixa e hoje, se você não tem tecnologia, dificilmente você consegue ter margem. O jovem João Goulart, no auge de seus 16 anos, fazia coisas parecidas também. Aí, ouço histórias de que foi lá e comprou o seu primeiro avião próprio e ia para a faculdade em Porto Alegre de avião, com 16 anos, enfim. Só que ele seguiu um rumo. E a partir daí, o que aconteceu com você? Você ainda está lá gerenciando a fazenda? Sim, eu tenho uma equipe tal, que toca o dia a dia da fazenda. Eu tenho hoje uma série de controles que eu desenvolvi depois com duas empresas que trabalham nesse setor, que me dão condição de gerenciar muita coisa à distância. A minha atividade hoje, principalmente com o Bob Control, é de proporcionar o olho do dono à distância, efetivamente, né? O olho no sentido de toda a tecnologia para que o pecuarista consiga enxergar a fazenda e tomar decisões à distância, com uma interação grande com os funcionários da fazenda e com dados, com uma massa crítica de dados importante para ele tomar as decisões corretas. Hoje a Bob Control está sendo acelerada e incubada pela Wire. Pela Wire, isso. Mas não foi que você fez imediatamente depois de sair da adolescência e de sair do interior, né? Você teve outros negócios aí no caminho? Quais foram essas histórias? Eu tive um período entre 17, 18, 20 anos
que eu trabalhei com festas, com baladas, né, e organizei... Tipo promotor de eventos, você era dono de uma casa noturna? Não, na verdade, eu e meus amigos criamos um bloco de carnaval e que começou a fazer churrascos, que depois começou a virar business. Começamos a atrair 2.000, 3.000 pessoas, fizemos shows, Kid de Abelha, Raimundos na época, Claudinho Bochecha, entre essas coisas, e aí começou a virar grana. Muito Raimundos. Então aí o que era brincadeira acabou se tornando um business. Nós éramos em 30 amigos desse bloco de carnaval, mas eu e mais 2 cuidávamos da grana, do envolvimento com o clube, com a banda, enfim, virou um negócio. Também bem intuitivo, a gente não tinha ninguém tinha nenhum curso superior, enfim. Tinha business plan, tinha mentores? Sim, tinha mentores. A gente tinha... Você era o pai de cada um? Principalmente. A gente tinha bastante apoio dos pais e a gente tinha, por exemplo, a diretoria do tênis clube de Marília, que recebia a gente para pensar os eventos do clube, né, do Iara Clube, enfim. A gente fez bastante barulho nessa época. Mas você não parou por aí. Aí eu... Qual é a história da Amazonas? Não teve lá já? Sim, já. A Cert Beef, né, foi uma empresa que... Cert Beef foi o meu primeiro... na verdade, eu trabalhei em 3 empresas antes de voltar a empreender. Né? Eu trabalhei numa empresa que tem toda a característica de uma .com de hoje, que foi a Patagon. Né? Patagon. Alguém lembra de Patagon? Se você começou a se interessar pelo mundo de startups este ano passado, ano retrasado, talvez você não conheça, mas a Patagon... A Patagon foi um case importante da internet brasileira, na primeira onda, na primeira bolha da internet. Ela conseguiu fazer o Vences Casares, o Sérgio Kulikovski, os empreendedores brasileiros e argentinos fizeram um exit importante, se aproximando a $1 bilhão para o Grupo Santander, eles venderam a Patagon para o grupo. Você lembra dessa história? Você acompanhava já .com? Acompanhava, que nessa época a gente confunde um pouquinho o Banco Patagon também, que foi fundado por um argentino, com a Patagon.com, né? Isso, exatamente. Ele se tornou depois banco, ele conseguiu o direito de operar como banco, começou como home broker, né? E eu trabalhei na área de recursos humanos. Na verdade, eu estava no 2º ano da faculdade, eu era estagiário e numa estrutura de RH com 2 pessoas, minha diretora e eu. Então eu cuidava de stock options da América Latina e ela cuidava muito de recrutamento de executivos de primeiro escalão, diretores de bancos, nessa época de tornar o banco um banco. Né? A startup Patagon.com recrutava ex-diretores de banco. E essa foi uma grande geração de empreendedores latino-americanos que vieram para o Brasil. Sem dúvida. Argentinos, o Mercado Livre foi um pouco contemporâneo dessa época. Foi, sim. Eram 90 e poucos. 99, 2000, nessa fase. E o Vences Casares está aí na cena empreendedora global, né, novamente, investindo em uma série de startups. Eu tenho bastante contato com ele, eu considero como um mentor, e ele é um entusiasta do empreendedorismo global, gosta de fazer churrasco na casa dele para empreendedor, investidor e tudo mais, super novo. Hoje ele mora onde? Ele mora em Palo Alto. O senhor conheceu? Não. Fica a dica então. Daí ela apresenta aí. A outro cara do time importante que está na cena empreendedora nacional é o Sérgio Kulikovski, que depois lançou a CertSign e agora ele tem um projeto novo, né? Também foi um case de muito sucesso a CertSign. Diga-se de passagem, é o maior case de sucesso na América Latina da Intelcapel, né? Sim, exatamente. Então, muito impacto. Essa galera, a NetTrade, ele lançou o primeiro home broker brasileiro, que foi vendido para a Patagon. O Sérgio continuou na Patagon, depois lançou a CertSign e agora tem um projeto novo aí que certamente ele vai poder te contar em breve. Quem sabe no próximo vídeo. Estamos aguardando aqui. Mas então, você cuidava de stock options, você teve stock options, você saiu do exit. Eu saí... Milionários dos 18 anos, como é? Não, na verdade eu saí num momento muito curioso, que a Endeavor estava começando a operação no Brasil e eu comecei a namorar o conceito da Endeavor por conta do Vences. Me chamou muito a atenção, eu
ele foi ajudado pela Endeavor na Argentina, ainda não tinha operação da Endeavor no Brasil, e ele fez uma doação, acho que de $1 milhão para a Endeavor na física, depois que ele conseguiu fazer receber alguns investimentos importantes. E isso me chamou muita atenção. Eu comecei a entender o que fazia a Endeavor, principalmente nasceu em Harvard, eu comecei a olhar aquilo ali. Então, vendo doação de $1 milhão na física, significa do próprio bolso. Então, quando abriu a operação da Endeavor no Brasil, eu tive um contato com a Marília Roca, que hoje é CEO da Mãe Terra. Ela tinha vindo com um MBA dos Estados Unidos e começou a operação da Endeavor no Brasil. Então eu entrei no time dela. Na primeira equipe, já na abertura? No início da operação. E foi uma experiência muito interessante que fez com que aqueles conceitos que eu estava vendo já na prática de alavancagem na Patagon, a Endeavor ela fazia questão de ensinar isso para o empreendedor brasileiro. Foi muito interessante ver o trabalho da Endeavor de colocar no dicionário a palavra empreendedorismo, influenciando os formadores de opinião, uma campanha nacional mostrando que no nosso dicionário não tinha a palavra empreendedorismo. Então era um momento do empreendedorismo no Brasil completamente diferente, né? Existia uma vontade de criar esse ecossistema que nós estamos vendo hoje borbulhar no Brasil. Naquela época, sim, existiam vários empresários importantes que faziam alavancagem financeira com Venture Capital, Private Equity, mas isso não era difundido. E a Endeavor teve um papel importante no Brasil em difundir esse conceito. Danilo, não sei se você concorda, mas acho que uma coisa que a Endeavor fez no Brasil foi mostrar que tem uma clara diferença entre o empreendedorismo de necessidade, o empreendedorismo de carreira e o empreendedorismo de alto impacto. É aquele cara que vai revolucionar o mercado, vai mudar o status quo e vai criar um negócio perene e de muito valor. Tá? E para isso ele precisa de capital. Por necessidade é assim, não tem o que fazer, então a única saída é abrir uma coisa. É a alternativa ao desemprego. Alternativa ao desemprego. Outra opção seria por carreira, que é lifestyle business. Eu não sei como um empreendedor de carreira agora. É um cara que não quer ter subordinação, ele quer ter mais autonomia sobre o tempo e ele consegue, com o trade, com a especialização dele, ser um profissional independente, um profissional autônomo, ganhar bem, controlar o próprio tempo e tratar os clientes do jeito que ele quer tratar, autonomia. Não é necessariamente construir empresas. Não é construir empresas. Tem uma postura empreendedora. Isso, ele não está preocupado em causar um impacto duradouro no mercado. Ok. Bom, e obviamente a terceira categoria é o de causar um grande impacto com empresas perenes. Você lembra do início da Endeavor, quem eram as primeiras empresas ou startups empreendedores que eram apoiadas pela Endeavor no Brasil? Eu lembro de alguns cases importantes. Eu sei que tem até notícias novas da Poit Energia, que o Poit saiu da operação recentemente, fez um exit super importante, de bastante impacto. Ele é um empreendedor das primeiras rodadas, né? A Movile é também um caso de empreendedor Endeavor. Movile que acabou de fazer a segunda rodada na iFood. Na iFood, 5 milhões, né? Segundo notificado pela Startup. Né? Olha. Tem um desses cases iniciais, que o Danilo deve lembrar da Endeavor, que me marcam e que com certeza eu tento passar isso como um benchmark do que é empreender, né? Que é o caso da Dental Corp, do Alexandre Chicane, uma empresa que vendia seguro na área de odontologia. Se não me engano, aqui de São Paulo. Ele vendia seguros de odontologia, né? Acabou sendo vendido para a Dental Prev, se não me engano, e gerou um belo retorno para a Endeavor, mostrou aquele modelo de sustentabilidade da Endeavor de 2%, né? Repassando. Mas o que eu achei mais marcante ali é que o Chicane, e pela história que eu ouvi na Endeavor, que eu já ouvi ele comentar, ele fez o que quase todo empreendedor é obrigado a fazer, ele beijou a lona. Ele chegou num ponto onde ele entrou no cheque especial e pegou dinheiro emprestado do sogro para manter o negócio vivo. Ele jamais desistiu, sempre foi para frente e acabou vendendo a empresa por mais de 25 milhões, como foi noticiado, né? Aquele é o exemplo de persistência, de acreditar no sonho, de ir para frente e conseguir realizar. E é para poucos, né? Não todo mundo consegue ser empreendedor, por isso que eu acho que a régua deles é tão rigorosa. Em 99, 2000, você já atuava com Venture Capital? Não, em 99, 2000 eu estava no meio da faculdade, ainda não, já estava estudando, já estava
me informando sobre o que é o mercado, mas sempre com o modelo americano. O modelo brasileiro eu ainda não conhecia, os poucos que a gente tinha aqui no Brasil ainda não. Então nessa época eu estava lendo livros sobre o benchmark capital, o investimento que fizeram na eBay, sobre os investimentos que foram feitos na Amazon, os anjos, como o Jeff Bezos da Amazon estavam fazendo, e pegando aquele conceito americano, entendendo quando é que o Brasil vai conseguir entrar naquela esteira, né? E nunca imaginei que o meu caminho fosse necessariamente cruzar com aquilo. Quando cruzou? Em 2002, voltei para o Brasil, terminei a faculdade. Eu fiz em St. Louis, Missouri, em administração de empresas. E eu comecei no lado negro da força, no mercado financeiro tradicional. Fui trabalhar em banco, fui trainee de banco, fui gerente de banco. Depois eu fui trabalhar num hedge fund chamado Fama Investimentos. Na Fama Investimentos eu aprendi o que é fazer análise fundamentalista, o que é ser um ativista, um acionista ativista, né, que participa do conceito fiscal, e como que você consegue criar valor para o seu investidor participando da gestão da companhia, que é um conceito de private equity, é um conceito muito mais de venture capital, né? E eu aprendi que analisar informação privada, não informação sigilosa de forma alguma, mas você fazer a sua própria análise, que não está disponível no mercado, você consegue também gerar retornos em cima disso, né? E a Fama Investimentos fazia isso muito bem. Hoje a Fama Hedge Fund tem 2 pisos de gestão e sempre foi focada em small caps, empresas de baixa liquidez, mais listadas em bolsa, que é um passo além de private equity e venture capital. Depois de 3 anos no mercado financeiro tradicional, eu decidi empreender, foi ali onde eu segui um pouco o passo do Danilo. Eu tinha essa pulga, mas a pressão era grande para manter no lado negro por força, né? Mas depois eu acabei me entregando. Eu montei uma empresa de importação e exportação e eu identifiquei um nicho que estava bem desatendido, que era o segmento de subprodutos agrícolas. Ali onde a gente se cruzou um pouquinho, Danilo. Vocês conheceram ali ou não? Não, a gente se conheceu já quando eu era gestor de fundo e ele era empreendedor. Mas a gente comprava resíduos de frigoríficos agrícolas, frigoríficos de peixe, frigoríficos avícolas, né? Que são produtos que servem para ração animal, ração de aves roedeiras, frango de corte, entre outros. E quando o preço da proteína vegetal, soja, trigo, começou a subir muito no consumo da China, esses produtos de repente ficaram competitivos, eles eram resíduos ambientais quase. E a gente começou a comprar esses produtos e distribuir eles em mercados terceiros, como África Subsaara, Togo, Camarões, Gana e até o Sudeste Asiático. Você visitou todos esses lugares? Visitei, abri mercado, e aí o volume começou a crescer bastante. A gente começou a ter uma complexidade de caixa. Como trader intermediador, a gente conseguiu se alavancar muito em cima do fornecedor e do cliente, né? Um pagando à vista e outro vendendo a prazo, o negócio foi crescendo até certo ponto. Depois de um ano e muito bem sucedido, a operação rodando muito bem, isso foi de 2005 a 2006, nós tivemos a brilhante ideia de verticalizar a operação, que para uma empresa grande costuma ser um fracasso. Eu acho que a gente tem errado na estratégia de verticalização. Nós arrendamos uma fábrica de farinha de peixe e farinha bovina. E aí você começa a descobrir que produção é muito mais difícil do que comercialização. E isso foi uma aprendizagem, algo que eu aprendi, que eu tento trazer para todos os empreendedores da nossa carteira. Você conhece aquilo que você é bom, qual que é a sua especialização, onde você tem um core competence, sua vantagem competitiva, e não tente entrar em outros mercados onde tem outras pessoas fazendo isso. É o grande benefício da terceirização estratégica. Né? Não tente fazer o que os outros já fazem melhor do que você. Faça parcerias. Eu acho que essa questão das parcerias é a maior diferença do mercado financeiro tradicional para o mercado de venture capital. Em venture capital, na capital de risco, sim, capital, tudo é colaborativo. Você faz muito mais parceria, você abre o seu modelo de negócio, você discute como trabalhar junto. E no mercado financeiro tudo é proprietário, tudo é fechado. Né? E essa transição de um para o outro eu fiz via o empreendedorismo e acabei com o venture capital em 2007. Quando o então gestor nacional, recém-contratado do Fundo Criatec 1, me chamou para montar a gestora do Fundo Criatec 1 São Paulo, que a gente montou em 2007. Chamamos ela de ST Ventures, era 100% minha. Eu já montei ela no modelo que os americanos chamam de Limited Partnership, né? Que é basicamente uma empresa que vai ter vários sócios, pessoas que vão entrar como funcionários, e todo mundo vai entrar como funcionário para virar sócio. É uma intermediação financeira boutique. Né? E nesse período eu contratei 3 analistas, todos viraram sócios da companhia, fizemos 13 transações com o dinheiro proprietário do Criatec 1, empresas de biotecnologia, spin-offs da Exalc, da Piracicaba, que foram eleitas na 2 anos atrás, a empresa mais inovadora. Investimos na Enal, que é inovações tecnológicas, spin-off da Federal de São Carlos. Investimos na IMEV, empresa de biotecnologia para probióticos na cadeia pecuária também. Ficou
a boa percepção desse mercado. Investimos numa empresa de um ex-pesquisador da NASA, foi um dos poucos brasileiros que foi um ex-pesquisador da NASA, que é o Vladimir Hairold, da Tora Vale Diamantes, spin-off do INPE. Investimos em várias empresas incubadas aqui no CETEC e investimos numa empresa que foi criada por ex-grandes executivos de uma empresa de saúde chamada Micromed. Então foram 8 primeiros rounds desses caras e aí 5 deles se performaram muito bem. E nós fizemos uma segunda rodada em 5 desses investidores. Uau! Não é uma aula? Você falou que vocês tinham se encontrado enquanto você ainda estava em banco. Sim. Você foi pedir dinheiro para ele? Nós não estava em banco, eu era gestor do fundo Criatec 1, que eu ainda sou. Mas você já estava no Criatec. Na verdade, eu tive um contato com o Criatec através de um executivo da Criatec naquele momento. Eu estava empreendendo um negócio no terceiro setor. Né? A gente trata como um negócio porque a gente usa a gestão tradicional de empresas que buscam lucro também. Mas é uma ONG chamada SAIF, hoje chama Enactus, né? Ela foi incorporada pela Enactus Global. E eu fiz o bootstrap dessa ONG dentro do meu escritório da Certbit, aqui na Vila Olímpia, naquela época. Então, eu tive contato com o Criatec através de um juiz do evento, que era da Criatec, que me colocou em contato com você. Eu estou me lembrando aqui. Né? E, enfim, aí nós tivemos vários outros contatos em eventos. Eu lembro da reunião, os gestores empreendedores do Vale do Silício, Paulo Alto, etc., eles se reuniam em café, etc., eles se reuniam no Santo Grão, da Oscar Freire, e eu me lembro que você veio com o pitch da ONG, muito interessante, muito válido, mas a gente se interessou muito, primeiro, né, e acho que isso a gente faz valores, pelo perfil empreendedor dele, a história dele era diferenciada, né, e isso chamou atenção, e aí, como investidor, você olha, eu não sei se o que ele está me vendendo faz sentido, mas eu sei que esse é o tipo de cavalo que eu quero apostar, então a gente já começou a focar mais atenção no Danilo. E o segundo ponto foi que o core business que ele tocava na época, que era o Certbit, esse é um negócio que chamou a nossa atenção também, e pareceu ser a pessoa certa e um negócio que poderia fazer sentido. A gente sabe que esse é um setor agropecuário economicamente relevante, mercado endereçado, extremamente relevante. Parece que o rebanho bovino, se não me engano, é o maior do mundo. Né? Então, isso fazia muito sentido. Terceiro, um dos maiores problemas que a gente tem para manter essa competitividade global nesse setor é rastreabilidade, onde a gente sempre toma porrada com o marco regulatório. Então, peraí, o mercado é bom, o mercado é grande, o mercado tem um problema e ele aparenta trazer uma solução. Então, isso interessou a gente bastante, a gente gostou e quis dar uma aprofundada mais para a Certbit. O negócio do terceiro setor fazia muito sentido, muito interessante, mas como investidor buscando um puro retorno, a gente ficou com o olho brilhando em cima do Danilo e em cima da Certbit. Chegaram a investir? Não. E quem ouve dele para a Certbit? Olha, naquele momento... Teve outro investimento? Se eu não me engano, era em 2008, mais ou menos, foi um momento em que o Sisbov era um marco regulatório que a gente operava, nós éramos homologados pelo Ministério da Agricultura para operar o Sisbov. Ele passava por transformações que deixavam o nosso negócio muito instável. Né? E então nós fomos buscar recursos e parcerias para fortalecer o business, até para tentar sair, tangenciar esse marco regulatório e criar um novo oceano azul que a gente estava vendo que estava acontecendo em vários outros lugares do mundo com relação a isso, né? Em mercados independentes de governo. A gente tinha um projeto para isso e nós negociamos durante 13 meses, 14 meses com certificadoras internacionais, tivemos term sheet assinado até o momento em que o Sisbov deu uma queda muito importante. Apareceu um escândalo nesse setor envolvendo frigorífico, envolvendo certificadora. É uma vergonha falar isso, mas eu acho que é um aprendizado importante para o empreendedor brasileiro. Estragou o mercado? De um dia para o outro, o mercado europeu deixou de comprar carne brasileira. Então, 15 mil fazendas que tinham certificadas tinham um produto diferenciado, com informações relevantes relacionadas à parte sanitária, à parte da rastreabilidade. E esses pecuaristas começaram a deixar de pagar o serviço que a gente prestava para eles. Então a minha empresa tinha uma operação nacional, nós tínhamos 9 escritórios, uma operação em 6 estados,
que a gente foi crescendo muito rápido durante 2 anos, nós tivemos que recolher e fechar a empresa. Então foi uma experiência muito difícil. Hoje eu encaro como um aprendizado muito importante. Eu tenho um mentor que costuma dizer que é o MBA que eu não cursei, né? Que custou bem caro, né? Por sinal, mas enfim... Chegou a perder dinheiro ou só deixou de ganhar? Perdi muito dinheiro e não só dinheiro meu. E isso foi muito dolorido. No momento em que o crédito no Brasil estava muito caro, 2008 a gente teve uma crise financeira, a gente chegou a pegar dinheiro a 4%, 5% ao mês, então foi assim, pânico total. Tá? Então, essa é uma página de uma história de empreendedorismo que eu costumo falar para os empreendedores para mostrar o lado não tão glamuroso de uma startup, né? Um lado de desgosto, de desafios difíceis que a gente precisa superar e eventualmente realizar uma conta negativa. Vocês estavam dentro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muito nos Estados Unidos e que falta no Brasil, né? Um empreendedor como o Danilo nos Estados Unidos, que teve essa experiência, né, de ter um negócio que tinha tudo para dar certo, o mercado era bom, o empreendedor era bom, a tecnologia era boa, a intervenção estatal sinalizava em todos os aspectos para cima, e aí por uma série de questões que estavam vinculadas a eventos externos, ele não conseguiu executar a Bejalona. Isso é um aprendizado que nos Estados Unidos é valioso, né? Você já consegue ter a visão de quando que o negócio vai dar errado, o que fazer, que você não é invencível, você está acostumado a erro, você vai errar muito para acertar, trazer alguém de mercado que já cometeu aqueles erros vai te ajudar muito na companhia não cometer aqueles erros. Esses são todos os aprendizados que você tem do fracasso, né? Talvez não dá certo. E só quem acerta é quem fracassa muito. E isso acho que é uma coisa que no Brasil há pouco tempo, isso mudou muito. Ainda tinha um estigma de que quem não tinha acertado uma vez tinha mais dificuldade em tentar de novo, né? E isso acho que a gente mudou. Cada vez mais está como aquela medalha de quem tentou não deu certo agora, se vai dar certo. Ou no mínimo ele está mais preparado para dar certo do que ele estava antes. A SearchBeef fazia... Você era cliente, comprador de brincos, você passou a ser vendedor de brincos, ou qual era o negócio da SearchBeef? Era software e brinco? A SearchBeef, na verdade, ela vendia a rastreabilidade e certificação de bovinos, né? E bubalinos também, búfalos, bem pouquinho. Um nerd bovino, gente. Acontece que nós vendíamos o serviço e encomendávamos para o pecuarista o tag de identificação dos animais, o brinco, né, de identificação animal. E aí nós percebemos que nós já tínhamos toda a rede de distribuição de brincos, nós vendíamos para terceiros, e por que não vendermos para uma empresa também nossa? Então nós fomos buscar uma tecnologia italiana, nós fomos buscar máquinas de injeção de plástico, impressoras de marcação a laser, e abrimos uma fábrica de brincos para atender a SearchBeef, os canais de distribuição da SearchBeef. E fizemos isso, tivemos um relativo sucesso no início, mas por outro lado, quando a SearchBeef começou a não dar certo, nós perdemos os canais de distribuição da Polite, né? Mas nós tivemos uma experiência muito positiva quando nós fomos tentar salvar a Polite nesse momento e experimentamos o e-commerce. E foi quando nós conseguimos tração e conseguimos salvar a empresa, que também se endividou e graças a Deus depois nos 2 anos seguintes conseguiu reverter essa situação, e hoje a empresa trabalha com um crescimento importante, a gente cresce 40% ao ano e a gente tem um EBITDA de 35%. Então, você teve sucesso no e-commerce vendendo brinco bovino? Brinco bovino. Depois nós diversificamos. Nós temos um e-commerce que vende produtos agropecuários, seringas, vacinadores, castradores, pulverizadores, outros produtos. Né? Mas tudo pelo e-commerce. Nós vendemos todos os meses para todos os estados brasileiros. Ou seja, significa que o cliente agropecuário, agrícola, está assim na internet. Sem dúvida. E é o filho, geralmente, do fazendeiro, do produtor, como é essa questão? Você sabe, tem como saber? Sim, nós temos muita informação, pelo fato de ser e-commerce, nós temos muita informação desses clientes, né? Nós temos um relacionamento, nós personalizamos produtos, pelo fato de nós imprimirmos a laser, nós colocamos logomarcas nos produtos dos nossos clientes,
E isso cria uma relação, uma proximidade muito interessante. Ele nos acha pela internet, compra eventualmente pelo e-commerce, mas ele gosta de ligar no nosso atendimento e conversar e mandar a logomarca dele para a gente. Então, é uma relação diferente. É um ambiente muito diferente. E isso, Diego, é muito importante, mostra a percepção do empreendedor de qual que é a demanda do cliente, né? Porque você vê o caso das Apos. É algo similar, mas começou com sapato feminino, ele sabia a experiência do usuário, etc. Pega o Brasil e o ajuste que você deve ter feito, o canal do Boi, que é um canal de vendas, né, massivo para esse público. Eu já ouvi números brutais do canal do Boi, tinha menos de 1 bilhão por ano, um mercado gigantesco. Eu tenho certeza que esse mercado que você está comendo é um mercado que está migrando do canal do Boi, entre outros, está crescendo, né? Sem dúvida. A gente olha para a pecuária, na verdade, o que me motiva inspirado naqueles empreendedores de alto impacto, é buscar algo relevante. E o que nós temos, uma área que nós temos muito relevante no país é a pecuária, de um PIB que 30 e poucos % é agropecuária e que, por sua vez, desse PIB agropecuária, 30 e poucos % é pecuária. Nós estamos falando de uma economia, de uma indústria muito relevante para o país. É um motor importante para o país. E por conta disso, quer dizer, nós somos entender como é que funciona esse setor, também porque nós gostamos da atividade, nós gostamos do ambiente, gostamos do perfil do pecuarista e nós passamos a entender aos poucos como que funciona esse comportamento. Esse eu acho um ponto muito importante para o empreendedor que está começando. É muito importante ele conhecer o perfil do cliente que ele vai lidar. Eu tenho uma pergunta dupla. Você fala nós, sempre foi você e seus sócios de balada, de entretenimento, ou você e quem? Não. Quem são nós? Eu tenho o Alexei Fernandes, que é meu sócio na Polite, né? Ele está comigo desde o início, ele é cofundador da Polite. Na verdade, na Certilife eu tive um cofundador que foi meu pai, né? Bom, você e seu pai têm idades diferentes, mas você e o Alexei têm idade. Não, o Alexei tem 7 anos a mais que eu, ele é um amigo de infância do meu irmão. De repente ele trabalhou com indústria plástica, Gradiente, Unipac, e eu percebi que ele tinha o perfil para essa indústria de plástico. Ele sempre foi muito empreendedor, mas na verdade não era uma relação de amizade próxima, não. Foi uma relação de negócio que surgiu, lógico que tinha amizade com o meu irmão e tal. E hoje a gente, sim, somos amigos, mas somos profissionais e bem próximos. O nosso interesse é mútuo no potencial, no impacto empreendedor que um enxerga no outro, né? Então, e na complementariedade que a gente enxerga um no outro. Nós temos perfis completamente diferentes e a gente percebe que a gente se complementa. Vamos dizer que vocês, sejam os nerds bovinos que entendem um monte desse setor, de como funciona. Não são relativamente jovens para esse setor ou não? Hoje em dia esse mercado bovino é de jovens mesmo. Como será essa relação etária nesse mercado? Eu acho, não sei se você concorda, Danilo, mas mesmo em mercados tradicionais é muito mais fácil uma pessoa que nem você, que conhece o mercado, mas que é jovem para não ter sido contaminado pelos vícios, revolucionar o mercado. Tá? Você consegue enxergar a migração macro de uma pecuária extensiva para intensiva, com a alta de preço de terra, consequentemente o produtor tem que extrair mais produtividade com menos espaço. Você consegue enxergar isso muito melhor do que quem está na região, na área, há muito tempo. Né? Você não está com os vícios do mercado. Então, se você concorda, mas eu acho que a idade é um eixo fundamental para conseguir. Eu acho que sim, você tocou num ponto muito importante. É muito comum nesse setor. Eu tenho 30 e poucos. Eu tenho 33 anos. Você tem 33 também. Então, a gente, lógico, percebeu que muitos pecuaristas tinham o seu jeito de tocar o negócio e muitos pecuaristas construíram patrimônios importantes com noções práticas de campo, de compra e de venda de gado, que nós, jovens, muitas vezes chegávamos para conversar com esse pecuarista e ele olhava para a gente com certa desconfiança. Mas a gente foi entendendo o que é essa empatia desse ambiente aos poucos
E o fato de sermos novos, de trazermos novas tecnologias, diferente do que se fala com relação ao pecuarista, o pecuarista está sim aberto a adotar novas tecnologias. A gente foi percebendo isso e ficou muito claro quando a Polite ganhou tração de vendas por e-commerce. Né? A gente percebeu uma coisa muito importante: os nossos concorrentes trabalhavam distribuição em canais tradicionais, distribuidores e tudo mais. E a gente percebeu que ali a gente tinha, primeiro, a gente não tinha dinheiro para construir canais, né? Isso nos motivava a sermos mais criativos. Por outro lado, a gente percebeu que o cara do interior do Brasil, ele tem dificuldade de ir longe para uma agropecuária grande para comprar um produto muito específico. E pela internet ele pode ter esse produto na casa dele. Então o fato de... O correio já chega lá. O correio chega lá, né? Transportadoras e tudo mais. Então a gente passou a ter um diferencial competitivo muito importante, né? Enfim, né? Essa questão fazendeiro, tecnologia, já foi muito desmistificada. Então, talvez seja uma cultura um pouco mais difícil de quebrar, porque tem a cultura do agri-show, tem a feira agrícola, tem um relacionamento pessoal com a revenda, tem a questão de quem toma a decisão dentro da fazenda, né? Se é o gerente agrícola, se é o dono, se é o peão da linha de frente. Mas isso você não deve conhecer como ninguém quem é o decision maker, como atingi-lo e fisgá-lo. Né? Você já andou por quantas fazendas por aí? Eu não tenho noção. Muitas fazendas. Todos os estados? Você pega do sul, ao norte? Quase todos os estados. Quase todos os estados, né? Nós tivemos... O Nordeste não tem fazenda? Tem atividade pecuária importante. O Piauí está crescendo muito. Nós tivemos operação forte em Rondônia. A gente tinha 2 escritórios, um em Rolim de Moura, outro em Cacoal, né? São regiões fortes de pecuária. E eu fui desbravar, tinha uma caminhonete, rodava o país inteiro, estava quase que o tempo todo na estrada, né? E, enfim, conheci bastante do nosso Brasil, desse lado do Brasil que tem muito para inspirar a história de empreendedorismo para jovens que queiram explorar. Bacana, Diego, porque a gente escuta muito dessa região que você escreveu, né? Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Oeste da Bahia, como sendo uma grande fronteira agrícola, está produzindo muito, corrigindo a nossa balança comercial, mas a gente não vê empreendedores como ele trazendo produtividade. O caso dele, desbravar essa região, você conquistar essa turma, não é? Parece muito bom. Olha, eu comecei a descobrir empreendedores nessas regiões através da SAIF, que hoje se chama Enactus, que tem uma operação importante no Piauí, no Pará, né? Nós desenvolvemos um programa para levar desafios para universitários, para que eles transformassem a realidade local através do empreendedorismo, buscando entender a necessidade de pequenos empreendedores, buscando entender problemas da sociedade. E esses times SAIF, hoje times Enactus, criaram soluções importantes que foram apresentadas para juízes, empresários, Cargill, Walmart, HSBC, que fazem parte hoje do board da SAIF, da Enactus. E esses empreendedores começaram a aparecer para esses executivos. E hoje eles são intraempreendedores na Vale, enfim. E a gente começou a perceber que a economia regional, como do Pará, do Piauí, precisa de estímulo para a questão empreendedora, para o perfil empreendedor. Se tem muito no Brasil um modelo universitário para pesquisa, para desenvolvimento, e tem pouco, hoje já tem mais, mas tinha pouco o ensino do empreendedorismo, né? Então programas como o da Enactus desafiam o empreendedor a se identificar como empreendedor e enxergar a carreira empreendedora como uma possibilidade.
Só quer saber quem está lá, quem está nessa fronteira agrícola. Normalmente é quem saiu de grandes regiões e foi empreender onde tinha terra mais barata, mas não tinha infraestrutura para escoar grão, não tinha mercado consumidor, era um ambiente muito mais hostil todavia, né? Agora, a Endeavor, por exemplo, não chega nessa região ainda. Os fundos de venture capital aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, não chegam nessa região. A maioria, regra de fundação, operam dentro daquelas regras de 100 km, 200 km, onde eles conseguem visitar o empreendedor com frequência, pegando carro e indo num dia só. Então, é muito difícil o capital e o mentoring coach chegar dessa turma. Então, acho que o que a gente conseguiu fazer de e-learning, via cursos, treinamento, etc., está muito válido. O Criatec, quando a gente montou o Criatec 1 e agora montou o Criatec 2, o objetivo foi justamente trazer o venture capital para fora só de São Paulo. Então, enquanto o Criatec 1 a gente montou uma base em Belém, fizemos um investimento no spin-off da Universidade Federal do Paraná, no Dreams, mas a gente também investiu em várias empresas em Fortaleza, Pernambuco, que é um polo rico, mas não tinha moderação de fundos. São Paulo, claro, foi a maior plano de investimentos, mas passou pelo Horizonte Azul. No Criatec 2, que nós acabamos de ganhar, a gente montou um fundo regional em Brasília, mas cujo foco é Centro-Oeste, e nós vamos investir nessa região. Claro, foco em inovação tecnológica, mas assim, quando a gente montou o Criatec 1, nossa última expectativa é que fosse ter uma relevância em tecnologias agrícolas. Hoje, 40% aproximado do fundo Criatec 1 é em tecnologias agrícolas. Eu ouvi uma vez que a maioria dos projetos submetidos eram da área de tecnologia da informação, mas a menor parte dos investimentos é nessa empresa. E aí, Diego, acho que o que isso mostra? Né? Não dá para importar um modelo de venture capital dos Estados Unidos para o Brasil, porque a nossa competitividade global é em outro setor, a nossa cultura é em outro setor. Então, o período de maturação, o marco regulatório, a estratégia de desinvestimento, a estratégia de criação de valor com o dinheiro, com outros recursos, é radicalmente diferente. Então, tem que ter uma adaptação muito forte no mercado local, seja controle biológico para aproveitar a migração do agroquímico para o controle biológico de pragas, seja em automação e mecanização, que é exatamente o que ele fazia com o BRIM, para trazer sistemas de informação, para trazer gestão para o pecuarista, que é a mesma coisa vale para o setor subenergético, para o florestal, silvicultura, que são todos setores que nós estamos investindo pesados, para a agricultura de precisão. Você tem que ter um approach diferente, e tecnologias agrícolas vai sempre ser um benchmark, e é por isso que a gente montou uma regional agora em Brasília, para atuar em toda a região centro-oeste. Mas isso exclui tecnologia de informação disso? Ou quando você pega Bov Control, que é uma nova startup, é software, né? É software. É muito parecido com o CertBeef? Não tem certificação? Não é certificação, na verdade é controle de rebanho, é um software de coleta de dados de um lado e de tomada de decisão de outro, né? No mobile, embarcado no celular, é uma solução de coleta de dados de código de barras no brinco do animal ou de RFID, da balança eletrônica, o peso do boi, e depois via GPRS vai para a nuvem e o pecuarista à distância via web olha um cockpit para tomar decisões importantes sobre o desenvolvimento da fazenda dele e do rebanho dele. E tem um dashboard de analytics do rebanho no mobile. Exatamente. Mas é meio gamificado também, olha a vaquinha pulando a cerca? Não, por enquanto está numa fase, nós temos sim no nosso pipeline de desenvolvimentos programados para gamificar algumas ações, mas nós nos preocupamos muito nesse início de operação de experimentar rotinas de layout para pessoas semi-analfabetas usarem o celular para coletar dados, né? Então, esse processo de interiorização que a gente está falando, do Brasil que existe aí para o lado de dentro, hoje, como somos parceiros da Vivo, da Telefônica, através da Wire, nós estamos buscando explorar essa interiorização, né? Nós entendemos que o smartphone já está se tornando uma realidade, e não só para o pecuarista, mas também para o peão da fazenda, ele já usa o smartphone, não os mais sofisticados, mas alguns suficientes para rodar o Bov Control. O que é suficiente? Tem que ter Android? Um Android, exatamente. Tem que ter um sistema Android. Nós desenvolvemos inicialmente o Bov Control em Windows Mobile 6. Era a única solução para conversa com periféricos. Nós conversamos com balança via Bluetooth. E isso
não era possível em outros ambientes. Agora isso se tornou possível e mais interessante porque existe uma base instalada relevante para a gente navegar. Né? Então nós começamos o desenvolvimento para Android e devemos lançar agora em março a versão em Android. Você vê que interessante, né? Quanto que tem que adaptar o modelo de negócio de tecnologia para esse setor de tecnologias agrícolas, né? A nossa banda larga no campo não é o que é lá fora. Então, os nossos investimentos em automação, mecanização da cadeia sucroenergética, por exemplo, temos um produto na nossa empresa Nauta que chama BEC, boletim de entrada de cana. Faz toda a rastreabilidade de cana entrando nas usinas e ele faz a migração dessa informação automaticamente com o RP da usina. Agora, uma usina que moe 3, 4 milhões de toneladas por ano, funciona. Uma usina já maior, mais turbinada, você já tem um crash. Você não consegue ter aquele fluxo de informação no atual modelo que a gente está usando de ZenV, transmissão de dados. E aí a gente agora está precisando desenvolver outra tecnologia customizada para a realidade brasileira. Outro ponto que ele apontou, que a gente enfrenta o mesmo desafio, a qualificação dos funcionários de campo não está pronta para a adoção dessas tecnologias. Então você tem que simplificar o delivery. Né? Tem que ter uma interface muitas vezes touchscreen, muito simplificada. Você tem que realmente deixar o mais fácil para ele conseguir usar. Senão o cliente não absorve o ganho de produtividade, ele não sabe utilizar. E aí aquele superávit criado pelo valor da tecnologia não é absorvido pelo cliente e nunca mais vai te pagar por isso. Exatamente, foram muitos meses de pesquisa, mais de um ano de pesquisa a campo, testando o produto na linha de frente mesmo, com o peão, com a mão calejada do uso diário da atividade. Nós percebemos, por exemplo, que não era viável ele usar uma caneta do Windows Phone 6, né? Windows Mobile 6. E, então esse foi um ponto que nós não tínhamos uma solução de tablet na época. Nós precisamos colocar o projeto na gaveta, esperar o mercado viabilizar o preço dos tablets para a gente tirar ele de novo da gaveta. Esse projeto é um spin-off de inovação da Polite, né? Muito novo agora, acelerado pela Wire, mas ele já tem uma história de aguardar o tempo dele. Né? Nós tivemos a percepção de que naquele momento do Windows Mobile 6 ele não tinha condições de deslanchar conforme ele precisa, né? Para gerar escala suficiente para se tornar um negócio interessante. 3 anos na gaveta? 2 anos na gaveta foi o suficiente para que isso se tornasse uma realidade. Agora veja que momento interessante, porque que isso está na mira de todos os investidores. A própria Fear Capital investiu numa empresa que fazia algo similar ao que o Danilo fazia antes, que é a Safe Trace, que tinha um conceito de rastreabilidade do pasto até a prateleira. Né? E aí também entra aquele risco que eu acho que a Fear correu, de entrar antes da hora do mercado estar pronto, e eu sei que estão enfrentando dificuldades nessa linha, mas a tese era fantástica, como a tese do Danilo. Mas olha o momento macro que a gente está vivendo. Todos os países emergentes, como a China, migrando do consumo da proteína vegetal para a proteína animal. Tá? Proteína animal nada mais é do que um enorme consumo de proteína vegetal e outros recursos hídricos, terra, etc. Acho que 70% a 75% do custo do frango é soja, é grão. Tá? Então, você começa a colocar uma demanda muito maior e uma capacidade de pagamento muito maior pela produção agrícola brasileira ou pela produção agrícola mundial, mas ninguém tem a condição de entregar mais do que o Brasil, tanto em terra disponível como em capacidade de produtividade. Como é que você ganha produtividade? Com tecnologia e inovação. E é isso que eles estão comprando. Exatamente. E essa questão é uma barreira técnica que o Brasil não chega em alguns países importantes, onde o preço é mais interessante, porque nós não conseguimos resolver esse problema da rastreabilidade. Então, hoje, o Bob Country encara esse problema de uma maneira diferente, num ambiente muito mais excitável em termos de propagação, porque é uma base de smartphones ou tablets que não era possível há pouco tempo atrás. O Brasil realmente ele não só naturalmente tem essa aptidão para a pecuária, como também, comparado com países europeus, 1 quilo de carne no Brasil custa 1/5 do mesmo quilo de carne produzido na Europa. Então isso mostra uma vocação
que, por outro lado, se ela não bem administrada, essa atividade que trabalha com preços relativamente baixos no mercado internacional, ela precisa ser rentável, né, por si. Um quinto já exportado ou não? Um quinto preço internamente. Exportando, mas importando ainda, no caso, a gente exportando, ainda é vantagem para a gente também. Fica mais barato ainda para eles e a gente ganha mais. Chega a ser 20% de sobrepreço que hoje tem na Europa em relação ao Brasil. Sem subsídio, a nossa agricultura é disparada mais competitiva. E se você ainda tira o custo porteira para fora, que é o desserviço que o governo faz para a gente, infraestrutura, tributação, etc., sai da reta. O nosso produtor é empreendedor, é eficiente, é fantástico. E o que está acontecendo, que eu tenho certeza que também acompanhou, é a migração de grandes grupos profissionais com ótimos modelos de gestão para esses setores. Então, por exemplo, frigoríficos. Você tinha um grupo pulverizadíssimo, hoje você tem JBS, Marfrig, poucos grupos consolidados, listados em bolsa, implantando as melhores práticas de gestão. Cadeia sucroenergética, é um monte de empresa familiar, com péssimas práticas de gestão, sem índices de performance. Hoje você tem Cargill, Bunge, TH, Shell, os grandes baleiros petrolíferos. Então, essa turma está entrando, consolidando, implantando as melhores práticas de gestão e investindo pesado em tecnologia. Porque sem tecnologia da informação, que o meu amigo traz na mesa, você não consegue medir. Se você não consegue medir, você não consegue tomar decisão, você não consegue melhorar o processo. E é nada mais isso do que o Danilo traz na mesa. E é o que o mercado precisa. Sem dúvida, a gente tem algumas frases de impacto no Bov Contra, né? Hoje nós temos também a Marcela Oliveira, né? Que é a nossa CTO, e a gente costuma trocar ideias. Esses dias a gente estava falando, em síntese, o nosso negócio busca fazer mais com menos, né? Usando uma linguagem bem do campo, usando uma linguagem da linha de frente, né? E fazer mais com menos, na verdade, nada mais é do que implementação de tecnologia, em outras palavras, né? Então, quem fala que a atividade pecuária não tem tecnologia, não sabe como é que funciona diariamente com genética, com boas práticas agrícolas, nós estamos lançando um produto na Polite interessante relacionado a isso, que é uma régua medidora do capim, né? O momento certo de entrar o rebanho, o momento certo de sair, para ter o melhor aproveitamento do crescimento da planta, né? Em parceria com a Embrapa, que testou essa régua, nós somos licenciados agora. Então é um tipo de tecnologia simples, mas que dá uma eficiência, dá uma produtividade muito importante. É analógico, Wi-Fi. Analógico, essa é uma solução analógica e é muito interessante porque pequenas boas práticas geram resultados importantes que fazem com que o pecuarista consiga sair de uma zona de marasmo, de dificuldade de obter lucro para um espaço muito mais lucrativo. E o impressionante é, se o nosso produtor já é tão competitivo nesse estado que ele está, imagina comprando tecnologia, implantando tecnologia sofisticada. Né? Um dos nossos melhores investimentos, uma empresa de Santa Catarina, que nasceu na Fundação SERT, incubado, que é fantástico, que é a Árvore, Centro de Agricultura de Precisão. Não traz nada mais no mercado do que otimizar o uso de fertilizantes no solo. Ou seja, numa mesma produção, o solo é diferente, ele não tem que usar o mesmo nível de fertilizantes. Né? Então ele otimiza, ele identifica exatamente quanto tem que ser usado, em qual área específica. E o que ele falou de fazer mais ou menos é uma palavra elegante para dizer eliminar desperdício. E esse desperdício do produtor rural que enfrenta todas as incertezas imagináveis, é clima, é volatilidade cambial, é volatilidade da commodity, é volatilidade do preço dos insumos agrotóxicos, sementes, que são todos vinculados em dólar. Eliminar esse risco, você reduzir, eliminando o custo, e tem muita gordura para cortar investir em tecnologia, é fundamental. E a gente está pegando ele no contrapé, o capital humano está subindo muito no Brasil, o custo do capital humano está subindo muito no Brasil, sem a necessária qualificação, mas está ficando mais caro. E você conseguir reduzir esse capital humano que ele precisa via tecnologia, para ele é fundamental. Ainda mais se conversar direto com o cara da linha de frente, não o peão. Exatamente. E quais são as expectativas? Você acha que o Bov Control pode correr um risco governamental aí de uma coisa mais macro, como já aconteceu, ou agora como o foco é na produtividade em si, dentro da fazenda,
isso já está mais mitigado? Olha, Diego, pela experiência que nós tivemos no ambiente governamental, nós fomos buscar operar com a Polite, que ela já opera totalmente fora do Sysbov. Toda a clientela, 99% da clientela da Polite trabalha em mercados independentes de regulamentação governamental. Da mesma forma, nós queremos navegar com o Bob Control. A nossa solução ela conversa com o sistema governamental, com o Sysbov, tanto na recepção de dados quanto na exportação de dados para o Ministério da Agricultura, mas ela trabalha totalmente desligada do sistema governamental, para evitar esse risco que nós sentimos na pele, o que é. E nós pretendemos com isso conversar com soluções particulares de certificação do mercado externo. Nós temos relacionamentos, estamos conversando sobre interfaces de troca de dados com certificadoras, para que o produtor tenha opções de certificação, para que ele consiga acessar mercados específicos, mas não necessariamente passando por um modelo governamental. O Sysbov ainda é o mesmo ou já teve suas... Já a versão 2.0? Já 2, 3.0, muitas alterações, isso deixou o pecuarista bastante irritado, então houve uma invasão em massa, muitas fazendas que eram certificadas deixaram de aplicar para certificação e se tornou um sistema para um mercado muito específico, que é um mercado europeu importante, mas está passando por um momento muito delicado e em termos de volume de negócios muito baixo. Existe uma regulamentação nova, a gente acompanha isso, a gente tem interesse em conversar com esse ambiente, mas nós enxergamos um oceano azul fora desse ambiente, totalmente diferente. Essa estratégia do Danilo é certíssima, certíssima. Infelizmente, do ponto de vista do investidor, eu não consigo fugir desse risco governamental Brasil. Eu acho que o Brasil acerta muito em algumas coisas, por exemplo, as iniciativas do BNDES anunciadas até ano passado, mas desde 2007 vêm sendo colocadas em prática, de alocar cada vez mais dinheiro para Venture Capital e Private Equity, eu acho certíssimas, a FINEP está fazendo a mesma coisa. Agora a Playtech 2 é o quê? É o mesmo volume de capital? Não, o BNDES mostrou uma clara capacidade de compreender os erros do primeiro, gostar ou não do produto e dobrar a aposta. A Playtech 2 é um fundo de 200 milhões, o primeiro foi de 100. Ele escolheu novas regiões, ele aumentou o ticket por empresa, agora a gente pode botar até 6 milhões por empresa. Ele identificou que havia um gap de companhias que faturavam até 10 milhões que também precisavam de venture capital, de apoio de governança, de networking, de melhores práticas financeiras. E então ele alongou o tamanho das empresas, aumentou o nosso funil. Então é uma melhora sensível sobre o Criatec 1. E eu vou te dizer, o Criatec 3 vai sair em 2013. O BNDES gostou tanto da brincadeira que ele vai lançar o Criatec 3 agora. Ainda esse ano também. Ainda esse ano. E eu aposto que vai ainda ter mais melhorias do que o Criatec 2 já fosse do Criatec 1. Você falou de corrigir algumas coisas. Teve algum fail no processo do primeiro, assim? Eu diria que sim. Eu falo isso com muita verdade. Acho que todo o projeto piloto do Criatec 1 foi uma iniciativa audaciosíssima do BNDES. Tem erros e acertos, tá? Houveram muito mais acertos do que erros, mas, por exemplo, uma coisa que está nítida até no edital do Criatec 2 é que o Criatec 2 colocou uma ênfase maior em compliance, ou seja, ele remunera melhor os gestores por auditorias anuais em dia, que foi uma coisa que no Criatec 1 nós descobrimos que era dificílimo você investir em uma startup que não tinha os controles financeiros de uma empresa média ou grande, ainda era uma empresa que focava em desenvolver produto e vender, e de repente ela tinha que ser auditada por uma empresa de renome que chegava e exigia que ela tivesse um controle de estoque, um controle de custos, um controle de contas a receber e contas a pagar, que não é a prioridade de startup. A prioridade de startup é ficar viva, gerar caixa, ter um MVP. Então, esse tipo de compliance, que no Criatec 1 a gente não conseguiu implantar com a excelência que o BNDES exigiria, no Criatec 2 nós vamos exigir. E enquanto o Criatec 1 foi uma iniciativa do BNDES e do Banco do Nordeste, no Criatec 2, que era uma todos os players de ciência de educação. Então, os 200 milhões vêm do BNDES, do BNB, do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, do Badesul, que é o Banco de Fomento do Sul, e talvez tenha um outro banco do Centro-Oeste que não posso citar ainda, que está em negociações.
mas aumentou bastante o leque de bancos de fomento, e eu acho que isso pode inclusive ampliar a chance de um dia você ter cada vez mais criatecs regionais, além de criatecs nacionais também, quando essa turma aprender a desenvolver a tecnologia de como fazer esse tipo de produto e lançar ele regionalmente. São todos bancos públicos? Todos os bancos públicos, todos os bancos de fomento, e eu vou te falar por quê. O investidor privado brasileiro ainda está na fase de migração da liquidez baixa e do retorno alto. O banco público é o que ainda está com o apetite para o investimento de longo prazo e baixa liquidez. Mas a gente está vendo esse jogo mudar, cada vez mais investidor privado está entrando nesse jogo. Os grandes fundos de pensão estão sendo obrigados a entrar nesse jogo. Saiu algumas matérias esse ano já, você deve ter lido, dizendo que hoje você não consegue mais bater a inflação investindo em curto prazo, renda fixa de curto prazo. Então não tem mais opção para quem tem uma obrigação de longo prazo, a não ser investir em ativos de maior risco e menos liquidez. E esses ativos são ativos alternativos, multimercado de maior risco, investimentos imobiliários, private equity e venture capital. E, vamos combinar, pequena migração de uma Previ, uma Petros, uma Fonsev para a nossa classe de ativos revoluciona tudo. Porque uma pequena migração de uma turma dessa, a gente está falando em bilhões. Chico, você comentou que possivelmente já nesse ano a gente vai ter uma continuidade, ou talvez um aumento da migração de investimentos privados para venture capital, para private equity, para coisas de mais longo prazo. Você falou que o Criatec 2 vai ser um pouco maior. Eu gostaria ainda de saber se a SP Ventures investe de outras formas, não apenas com o Criatec. Claro, todo fundo que a gente administra, ele acaba sendo exclusivo pelo foco-alvo do fundo. Então, enquanto o Criatec ele tem um alvo, o Criatec 1 de empresas que faturam até 6 milhões, e o Criatec 2 de empresas que faturam até 10 milhões, nesse range de 0 a 10 milhões de faturamento, só com o Criatec, só com os nossos cotistas atuais. Mas na SP Ventures a gente enxerga um mercado de empresas que faturam até 40 e 50 milhões, que é no estágio pré-private equity, que está totalmente desatendido. Está desatendido de capital, de fundos, está desatendido de governança, precisa de apoio para informatizar, implantar um RP, ter mais acesso à informação, mobilizar network, pensar maior. Em alguns casos, empresas desse estágio já estão comprando sucessão. Então, você entrando com liquidez, você consegue preparar um evento de sucessão. Uma série de novas oportunidades. Então, a gente está já estruturando e levantando um fundo também de 150 milhões para empresas que faturam de 20 a 40 milhões, nos 4 setores que nós dominamos, que nós aprendemos a fazer no Criatec 1 e agora no Criatec 2. Tecnologias agrícolas, tecnologias para a saúde, novos materiais e tecnologia da informação. Mas tecnologia da informação fugindo do que tem sido mais feito aqui no Brasil, que é o business to consumer, internet, etc. Muito mais software, enterprise software, focado em revoluções que estão aparecendo aí, computação e mobilidade. Tem alguma opinião sobre essa movimentação que está acontecendo do projeto de lei que vai isentar startups de TI de impostos? Tem votação? O projeto de TI maior e a extensão dele. Na verdade, junto com o TI maior e o próprio Startup Brasil, também vai ser alguma coisa, essa semana conseguiram levar para o Congresso um projeto de lei que foi sugerido por 2 universitários da UNB, e é para isenção de impostos para empresas que têm um faturamento X, mas foi desenhado para startups de TI mesmo. Não, eu acho que o Brasil teve uma capacidade muito rica nos últimos anos. A lei do PEN é um bom exemplo, a lei da informática é um bom exemplo. A gente implantou isso com as nossas empresas de adotar essas soluções, essas brechas. Eu acho que não são soluções definitivas, porque a gente precisa de uma reforma fiscal, uma reforma tributária geral. A gente sabe que politicamente isso é quase impossível no Brasil. Você tem que tirar de alguns grupos da bolsa, coisas de longo prazo. Mas tudo que incentiva o setor que contrata mão de obra qualificada, gera valor e competitividade para vários outros setores, é sempre bem-vindo. E ninguém vai contra-argumentar que um dos maiores gargalos, uma das maiores deficiências de competitividade que a gente tem é a nossa estrutura tributária. A gente está vendo agora, eu acho que o Danilo está enfrentando isso na parte de contratação. Quando você fala de um desenvolvedor sênior, gerente para cima, é mais barato contratar alguém no Vale do Silício do que no Brasil. No Júnior, não. Mas quando você passa para o cara sênior, é mais barato que o Vale do Silício, que são E ainda assim não é fácil de trazer o cara para o Brasil. Parece que tem uma fila também de importação de talentos, que é estranho, porque ao mesmo tempo fala-se que tem uma certa fila, mas também tem fila para entrar, ou está exatamente? Olha, eu tive uma experiência em 2012 de
uma negociação extensa com um estratégico internacional que olhava para o nosso setor e nós namoramos bastante uma possibilidade de nos associarmos a esse grupo que tem uma presença global e nós esbarramos em questões tributárias. Né? Foi assim, ficou claro que o fato de nós recebermos esse dinheiro externo, sócio do exterior para cá, toda a mudança da estrutura da empresa gerava um impacto negativo que assustava esses investidores. E foi muito difícil de descobrir isso, de entender isso profundamente, porque isso, como o Chico falou, não é necessariamente o que nós temos de melhor como empreendedores, né? Nós não temos skills para entender suficientemente questões tributárias e também nós não temos capacidade de contratação de um escritório de um advogado tributarista que possa olhar essas questões profundamente. Então nós precisamos alocar um pouco do nosso tempo para entender num grau de profundidade maior essas mudanças estruturais que a gente precisava fazer para receber esse sócio, que quando nós conseguimos então entender, tivemos que abandonar a negociação. O Danilo bateu num ponto importante. A estrutura tributária atual, o status quo, por mais que ele prejudique todo mundo, principalmente o consumidor final, que ele paga a conta no final do dia, ele gera uma vantagem competitiva para o player estabelecido, que consegue contratar um Pinheiro Neto, um Souza Sescom, um Machado Mé, um grande tributarista que vai montar uma estrutura tributária fiscal e vai dar escala para ele. A startup tem que competir naquele mas não consegue ter aquela inteligência. Tem que ganhar o jantar ainda. Tem que ganhar o jantar ainda, nunca vai conseguir. Então, na hora que você nivela o campo, você muda a regra do jogo. Nesse aspecto, eu acho que é fundamental ter a consideração da startup. Bom, já tem vários lados do mercado que tem trabalhando bastante para isso, descobrindo como achar ainda uma vantagem estratégica para operar e conseguindo com sucesso. O que eu posso dizer? Vem com eles. Obrigado, Danilo, por sua participação. Obrigado. Sucesso, Luciano. Muito obrigado, Jay. Parabéns pela nova casa. Muito obrigado. Até mais.